Davi, quando vai fazer aquela exposição que é a exata expressão de alguém que tem convicção do pecado. Você quer aprender a ter convicção do pecado? Leia, decore e recite o Salmo 51. Ele diz assim, deixa eu dizer para vocês, deixa eu te ensinar. Ele diz para Deus: tu não se agrada de sacrifícios, senão eu te daria. Tu não se agrada da multidão de carneiros, de bodes e touros, sacrifícios para o Senhor. O que convence o Senhor, o que move a mão do Senhor, o que ativa os seus milagres, o que agrada ao Senhor é um coração partido, contrito, quebrantado. É o quebrantamento, é a humilhação, é o choro, é o derramar-se no chão, é o rastejar-se, é o comover e condoer as entranhas. Isaías 57:15, assim diz o alto e sublime, aquele que tem por nome santo: eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o quebrantado de coração, para consolar os abatidos. A figura de linguagem é: eu habito, eu movo, eu respondo, eu estendo a mão, eu trabalho, eu opero, eu me manifesto com força, vigor, poder na vida do abatido, do quebrantado. Queridos, eu estou alertando a igreja pelo Espírito de Deus. Eu sei que Deus tem falado a vocês, eu sei que Deus tem falado conosco. Ele tem falado: vós, ministros, cingivos de saco e cinza, cingivos, lamentai, chorai, gemei sobre o trigo. Quebrantamento. Não podemos ser uma igreja fria, não podemos ver, meu irmão, as mudanças sociais, as notícias diárias, os acontecimentos, as aberrações, e continuarmos indiferentes. Essas notícias, esse caos moral, caos político, caos social, caos religioso, tem que quebrar nossas rótulas, tem que nos pôr de joelhos, tem que consternar nossa alma, quebrantar nosso coração, entristecer nossa alma, para que assim façamos uma oração pura, uma oração sincera, ingênua, regada de lágrimas ao Senhor, e assim sejamos ouvidos. É por isso que não há resposta. Nota, eu estou associando ao que eu falei à crise que você está vivendo. Eu não estou falando do quebrantamento pelo quebrantamento. Eu estou associando a crise que você está passando deveria levar você ao quebrantamento, porque o quebrantamento é a forma de você sair da crise. Eu estive falando com o Paul Washer ontem pelo Skype, e eu chamei alguns jovens para falar com eles. Eu falei para eles: pergunta o que vocês quiserem para ele em espanhol. Ele fala espanhol. Qual o passo inicial para ganhar almas? Perguntaram os meninos para ele. E ele respondeu: oração. Todos os evangelistas eram homens de oração. Todos os ganhadores de alma eram oração. Vocês querem ganhar almas? Oração, oração, oração. Mas é oração com lágrimas. Veja como o quebrantamento funciona para aquele que quer ganhar almas. Veja a razão da sua esterilidade. Veja a razão da esterilidade evangelística. Veja Paulo, veja o exemplo missionário, veja a causa do êxito, porque ele foi um grande ganhador, porque havia colheitas na pregação, no evangelismo, na missão de Paulo, porque ele conseguia arrebatar das entranhas do diabo, das gargantas do inferno as almas, por causa do quebrantamento. 2 Coríntios 2, 4 e 5, olha isso aqui: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente tenho por vós.
Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, e com muitas lágrimas. Essa era o gemido de Paulo pela conversão dos coríntios. Era contrição, era lágrima, angústia do coração. É assim que ele formou discípulos. É assim que almas vieram. Filhinhos, por quem de novo, escrevendo aos Gálatas, sinto dores de parto até Cristo ser gerado em vós. Como você espera trazer sua mãe? Como você espera trazer seus filhos? Como você espera trazer os alunos? Se não há angústia, se não há quebrantamento, gemido. Quando você entra na sala de aula, quando você vê o recreio, vê a faculdade, e aquilo contorce suas entranhas, aquilo entristece você, e você clama: Senhor, me dê essas almas. Como que você vai vencer? O quebrantamento é a base, é se humilhar diante de Deus, pelo aquele pai, por aquela mãe, é se humilhar. Olhe, por exemplo, com relação ao pecado, eu não consigo entender porque jovens não obtêm vitória sobre o pecado. Eu não entendo porque pessoas estão 1 ano, 2, 15 na igreja, com as mesmas aberrações, com as mesmas anomalias no caráter. Não há progresso, não há santificação, não há mortificação pelo pecado, não há vitória contra determinadas áreas da vida. E a resposta que Deus está te trazendo não é um seminário, não é melhorar sua teologia, não é uma terapia com psicoterapeuta, não, é o quebrantamento, é o pecado ser confessado com lágrimas, é o se derramar diante de Deus. Veja no caso de Manassés, veja que o homem truculento é considerado o pior homem da Escritura, o mais perverso, o mais truculento, maldoso, o homem que tinha mais deficiência no caráter. 2 Crônicas 33, 9 e 13. E Manassés, escute, tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés marcou o pior reinado da história. Manassés foi um monstro, mas olha só o que Manassés fez, como ele venceu o seu caráter, como ele venceu o pecado, como ele mortificou o monstro que havia nele. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor e se humilhou muito. Ele se angustiou, ele se humilhou muito perante ao Senhor, Deus dos seus pais, e lhe fez a oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu sua súplica, e tornou trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Como Manassés saiu, ele foi preso num calabouço, acorrentado, com ganchos no nariz. Ele era um serial killer, um psicopata, uma anomalia da natureza, o Hitler da época. Mas como ele subjugou, como ele expurgou aquele velho homem maldito. Quebrantamento. E ele, angustiado, se humilhou muito. Angústia. Igreja, angústia. John Bunyan, meu irmão, orou pelo